Os povos indígenas, eles são povos muito, mas muito interessantes. Você já ouviu falar nos maias, nos astecas e nos incas? Esses povos pré-americanos são povos indígenas que têm culturas próprias, que têm tradições antiguíssimas que remontam a 1000 anos atrás. Os povos maias, astecas e incas, eles, eles são um grupo de povos muito, mas muito interessante. Nesse vídeo, eu venho trazer a todos vocês a origem destes povos, segundo a Bíblia, a história e a genética. Os povos maias são um grupo étnico-linguístico de povos indígenas da Mesoamérica. A antiga civilização maia foi formada por membros deste grupo. E os maias de hoje são geralmente descendentes de pessoas que viveram dentro desta civilização histórica. Hoje habitam o sul do México, Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras. Maia é um termo coletivo moderno para os povos da região. Porém, o termo não foi historicamente utilizado pelas próprias populações indígenas, pelas próprias populações indígenas. Não havia um senso comum de identidade ou unidade política entre as distintas populações, sociedades e grupos étnicos indígenas, porque cada um tinha suas próprias tradições, culturas, identidade histórica. Estima-se que 7 milhões de maias eles viviam na região da Mesoamérica no início do século XXI. A Guatemala, o sul do México e a península de Yucatán, Belize, El Salvador e oeste de Honduras conseguiram manter numerosos vestígios de sua antiga herança cultural dos maias. Alguns estão bastante integrados à maioria das culturas mestiças hispanizadas das nações em que residem, enquanto outros continuam uma vida mais tradicional e culturalmente distinta, muitas vezes falando uma das línguas maias como língua primária. As maiores populações de maias contemporâneos habitam a Guatemala, Belize e as porções ocidentais de Honduras e El Salvador, bem como grandes segmentos da população nos estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco e Chiapas. Os astecas eram uma cultura mesoamericana que floresceu no centro do México no período pós-clássico de 1300 a 1521. Os povos astecas incluíam diferentes grupos étnicos do México Central, particularmente aqueles grupos que falavam a língua náhuatl, e dominaram grandes partes da Mesoamérica entre os séculos XIV ao XV. A cultura asteca era organizada em cidades-estados, denominados na língua asteca de Altepetl, ou Atepeu, algumas das quais juntaram para formar alianças e confederações políticas ou impérios. O Império Azteca ele era uma confederação de 3 cidades-estados estabelecidas em 1427. Uma delas era a famosa Tenochtitlan, ou Tecnochtitlan, cidade-estado dos mexicas, e Texcoco e Tlacopan, anteriormente para o Império dos Tapanecas, cujo poder dominante era Azcapotzalco. Embora o termo asteca ou astecas seja restrito aos mexicas de Tenochtitlan, também é amplamente
usado para se referir a comunidades ou povos náhuatlês do México Central na era pré-hispânica, bem como a era colonial espanhola, 1521, 1821. O Império Azteca atingiu sua extensão máxima em 1519, pouco antes da chegada de um pequeno grupo de conquistadores espanhóis liderados por Hernán Cortés, que se aliou às cidades-estados inimigas dos mexicas, particularmente os Tlaxcalteca, bem como a outras organizações políticas mexicas, incluindo Texcoco, sua antiga aliada na Tríplice Aliança. Após a queda de Tenochtitlan, em 13 de agosto de 1521, e a captura do imperador Cuauhtémoc, os espanhóis fundaram a cidade do México sobre as ruínas da antiga capital azteca. De lá, eles prosseguiram com o processo de conquista e incorporação dos povos mesoamericanos ao Império Espanhol. Com a destruição da superestrutura do Império Azteca em 1521, os espanhóis utilizaram as cidades-estados sobre as quais o Império Azteca foi construído para governar as populações indígenas por meio de seus nobres locais. Esses nobres prometeram lealdade à coroa espanhola e converteram-se, ao menos nominalmente, ao cristianismo, em troca de serem reconhecidos como nobres pelos espanhóis. Os nobres atuaram como intermediários para transmitir tributos e mobilizar o trabalho para seus novos senhores, facilitando o estabelecimento do domínio colonial espanhol. Os Incas, ou o Império Inca, em Quichua, descrito como Tawantinsuyu, que significa literalmente como 4 partes juntas. Foi o maior império da América pré-colombiana. O centro administrativo, político e militar do império ficava na cidade de Cusco. A civilização Inca surgiu nas terras altas do Peru em algum momento do início do século XIII. Seu último reduto foi conquistado pelos espanhóis em 1572. De 1438 a 1533, os Incas incorporaram grande parte do oeste da América do Sul, centrado na Cordilheira dos Andes, utilizando a conquista e a assimilação pacífica, entre outros métodos. Em sua maior parte, o Império juntou o território do Peru, oeste do Equador, oeste centro-sul da Bolívia, noroeste da Argentina, uma grande parte do que hoje é o Chile, e a ponta mais sudoeste da Colômbia, em um estado comparável aos impérios históricos da Eurásia. Sua língua oficial era o Quichua, que seria a língua Inca. Muitas formas locais de adoração persistiam no Império, a maioria delas concernente às sagradas huacas locais, mas a liderança Inca encorajou a adoração de Inti, sua deidade solar, seu deus solar, e impôs sua soberania sobre outros cultos, como o de Pachamama. Os Incas consideravam seu rei, o Sapa Inca, como sendo o filho do próprio Sol. O Império Inca foi o único por não ter muitas características associadas às civilizações do Velho Mundo. O antropólogo Gordon McWan escreveu que os Incas foram capazes de construir um dos maiores estados imperiais da história humana, sem o uso da roda, de animais, de tração, conhecimento de ferro ou aço, ou mesmo um sistema de escrita. As características notáveis do Império Inca incluem a sua monumental arquitetura, né? Especialmente cantaria, sua extensa rede de estradas que atingia todos os cantos do Império, seus tecidos sofisticados, seu uso de cordas atadas, que eram chamadas na língua inca de quipu, para a manutenção de registros e comunicação, suas inovações agrícolas em um ambiente difícil
e sua organização e gestão imperial. O Império Inca fundou, em grande parte, sem dinheiro e sem mercados. Em vez disso, eles usavam a troca de bens e serviços, que era baseada na reciprocidade entre os indivíduos dos grupos dos governantes incas. Os impostos eles consistiam em uma obrigação trabalhista de uma pessoa para com o império. Os governantes incas, que teoricamente possuíam todos os meios de produção, retribuíam as pessoas concedendo acesso a terras, a bens, fornecendo comida e bebida em festas comemorativas para seus súditos. Os povos maias, astecas e incas, eles são muito interessantes e também eu os considero povos indígenas antigos muito interessantes e misteriosos. Segundo as escrituras sagradas, todos os povos asiáticos ou que vieram da Ásia, os povos indígenas também, são considerados sendo como descendentes de um dos descendentes de Noé, que no caso era Togarma. Togarma deu origem aos povos da Mongólia, aos povos asiáticos, aos povos de olhos puxados. Segundo a genética, segundo os registros que nós temos dos estudos genéticos, os povos indígenas eles tiveram a sua origem na Ásia, ou seja, eles vieram da Ásia para as Américas. Alguns dizem que alguns povos indígenas, como estes, os maias, astecas e incas, tiveram uma certa mistura com alguns povos africanos, isso nos primórdios do mundo. Por isso que muitos deles têm uma tonalidade de pele amarronzada, né, mas continuam com o cabelo liso e os olhos puxados. Então, muitos vão dizer que os povos indígenas eles são sim descendentes de Togarma, alguns misturados com Kan. Uma coisa muito interessante a se destacar aqui é que a descendência de Jafé ela é a mais numerosa por conta dos povos asiáticos e dos povos indígenas também que são descendentes de Jafé, porém que são descendentes do neto de Jafé, Togarma. Todos os testes a respeito da genética dos povos americanos, os povos nativos americanos, remete que todos estes povos tiveram a sua origem na Ásia. Eles tiveram sim a sua origem na Ásia, o que remete à descendência de Togarma, assim como os povos chineses, japoneses, mongólicos, os povos ali daquelas regiões, todos são descendentes de Togarma. Os indígenas também, por terem os olhos puxados, também são descendentes de Togarma. Me diga se você gostou de saber a respeito da origem e um pouco das características da história dos povos maias, astecas e incas, e também a respeito de sua origem bíblica e genética, que aponta para a Ásia como local de onde todos os povos indígenas teriam a sua origem. Ou seja, os indígenas eles não são nativos realmente das regiões das Américas, mas eles vieram da Ásia. Eu espero que todos tenham gostado de saber a respeito desse assunto. Fiquem todos com Elohim e até ao próximo vídeo do canal, que será a respeito das matriarcas da humanidade, as esposas de Sem, Cam e Jafé.